Você está ouvindo Jornal da Mais, primeira edição. Você está ouvindo, você está acompanhando o Jornal da Mais, primeira edição, pontualmente 8 horas da manhã, começando agora o quadro Mais Personalidades. E o nosso convidado de hoje é o senhor Ivo Perim Júnior, agropecuarista, agroindustrial, presidente do Sindicato Rural Patronal de Paranavaí Região, segundo diretor financeiro da FAEP, vice-presidente da Socipar e diretor da ABAN. Começando agora o Mais Personalidades, Ivo Perim Júnior. A Rádio Mais apresenta Mais Personalidades. Todas as sextas-feiras, às 8 horas da manhã. Personalidades da nossa cidade. História de vida e de sucesso. Conheça as personalidades de Paranavaí e toda a região noroeste do Paraná. Aqui na Rádio Mais. Jornal da Mais, primeira edição. Mais Personalidades. Muito bem, Mais Personalidades. Todas as sextas-feiras, aqui na Rádio Mais. Histórias de vida, histórias de sucesso, histórias de superação. E hoje é o primeiro Mais Personalidades do ano de 2023, com a presença ilustre do nosso querido Ivo Perim, que realmente é um baluarte no agronegócio, né? Tudo que o Fabiano falou, realmente ele representa e mais ainda. Antes de saber da história, bom dia, seu Ivo Perim, tudo bem? Bom dia, Ademir, bom dia aos ouvintes desse prestigiado programa, Bárbara, Anderson e Fabiano. E é um prazer para nós estarmos aqui participando desse importante programa que traz aí à luz o que muitas pessoas da nossa região fazem no seu dia a dia. Bacana, olha, faz tempo que nós queremos trazer o Ivo Perim, né, pedido por muitas pessoas, e o seu Ivo Perim já foi lá, que realmente começou muito jovem trabalhando e mudou, né, acompanhou a mudança do agronegócio, da agroindústria, não só em Paranavaí, mas também em toda a região. Mas vamos contar um pouquinho. O seu Ivo Perim é nascido na Lapa, mas paranavaense de coração, é isso? Isso. Meu pai, minha família, meu pai trouxe sua família na década de 50 aqui para Tamboara, e eu sou nascido depois, mas foi só nascer na Lapa. A nossa família já morava aqui na região, na cidade de Tamboara. O meu pai é pioneiro dessa região, dessa cidade que foi colonizada pelo engenheiro Beltrão. O engenheiro Beltrão, ele prestava serviço para os estados e recebia áreas para fazer os loteamentos, para fazer a colonização dessas áreas. Ele recebia do estado. E Tamboara é um município que foi dado em pagamento para a família Beltrão. Se vocês olharem no mapa, é uma curiosidade até que muitas vezes não se percebe, Tamboara é o único município do Paraná que tem as suas divisas por linhas retas. Olha. Não tem divisas por rios, porque ela foi uma área dada em pagamento e foi cortada dentro da área que compreendia Paranavaí na época. Tamboara foi desmembrada do município da região de Paranavaí, ainda pertencia a Mandaguari, né, toda essa região aqui, mas logo em seguida Paranavaí se formou um município e Tamboara pertencia inicialmente a Paranavaí, era um distrito de Paranavaí, mas logo em seguida Tamboara também foi emancipada e passou a fazer, vamos dizer, os seus munícipes passaram a ter uma vida própria. Bacana, olha, você que ligou o rádio nesse momento, estamos com o Ivo Perim, da Pódium Alimentos, né, essa empresa também, onde o seu Ivo está à frente, representa Paranavaí, quase praticamente todo o Brasil, né, então realmente tem trabalho prestado. Ivo Perim foi para Tamboara ou veio para Paranavaí, estudou aonde? Eu estudei em Curitiba, inicialmente em Tamboara, né, mas depois me mudei para Curitiba, onde fiz faculdade, terminei a faculdade, fiz o ginásio científico, na época era ginásio científico, e a faculdade em Curitiba, e depois retornei para cá no ano de 75. Me formei em 74 e no início de 75 me mudei para cá, que foi o ano da geada. Aquela geada negra, né? Nossa principal atividade na época era o café. Isso foi em 75? 75, julho de 75. E até uma curiosidade,
eu morava em Curitiba, Curitiba era frio o ano inteiro. No verão, você usava blusa todos os dias. Verão curtinho. Verão muito curto, poucas horas por dia que você podia dispensar a blusa. Isso de janeiro a dezembro. E aqui um calor danado naquele ano, 75, até os dias, até a véspera da geada, que foi a mais rigorosa que nós tivemos aí até hoje, né? E transformou a região, que era uma região cafeeira, tinha uma grande pujança na produção cafeeira, e houve uma transformação a partir de 75 no agro aqui da nossa região, derivando para outras produções. Houve inicialmente uma grande produção da pecuária, um aumento muito significativo da pecuária na época, as áreas de café se transformaram em pastagens. E nesse período foi se introduzindo a mandioca, né? A mandioca ela já fazia parte do contexto aqui, mas era localizada em algumas regiões aqui, em alguns distritos, como Graciosa, Mandiocaba, que concentravam um grande número de farinheiras. E a partir de 75, nos anos 80, foi consolidando essa iniciativa em relação à mandioca em várias áreas daqui da região, vários municípios que foram implantando as suas farinheiras, principalmente. Nós não tínhamos, na época, a produção de fécula aqui, somente farinheiras. Então, todos esses municípios no entorno de Paranavaí se consolidaram na produção de mandioca a partir dessa geada, inicialmente timidamente, mas foi consolidando. Nos anos 80, tínhamos aqui um grande número de indústrias, pequenas indústrias que produziam farinha, e a nossa região abastecia todos os estados brasileiros com mandioca. Então, a mandioca faz parte da nossa história, trazida aqui pelos catarinenses, que se instalaram na Mandiocaba e na Graciosa nos anos 50. A partir dos anos 50, Mandiocaba Paranavaí já produzia mandioca e farinha de mandioca aqui para abastecer as nossas regiões e demais. E aquilo foi consolidando a partir da geada, e Paranavaí se transformou nesse polo conhecido nacionalmente e internacionalmente como um polo de produção e industrialização de mandioca, como o parque industrial aí maior que nós temos no Brasil. Eu achei interessante, Anderson, Bárbara e Fabiano, que você acompanhou desde o começo, né, seu Ivo? O senhor praticamente é um pioneiro daqui, seu pai, seu Ivo Perim, já saudoso, também pioneiro. Eu achei interessante que o senhor acompanhou a história toda e se modernizou e acompanhou desse sentido. Interessante, o senhor falou que aquela geada, estava calor 2 dias antes, né? Pegou todo mundo de surpresa. Foi. Tava calor. Para mim foi uma grande surpresa, assim, porque calor, era calor mesmo. Eu morava em Tamboara na época, numa casa de madeira, e dormia dormia sem coberta todas as noites. Aquilo para mim era assim, uma coisa totalmente inusitada, porque os anos que eu passei em Curitiba, eu tinha até me esquecido, porque eu vinha para cá nas férias, que normalmente eram no verão, né? Mas então o verão aqui sempre foi quente, mas aquele ano não tivemos frio até as vésperas da geada. Não, né? Existia previsão, não, né? Não tinha serviço meteorológico, né? E interessante, então queimou todo o café. O café praticamente migrou para Minas Gerais, né? Lá o clima ajuda muito, e aqui em Paranavaí, na região toda, como o senhor muito bem disse, aproveitou o que o clima lhe propicia. Então, pastagens, mandioca, a terra da mandioca Paranavaí, a região noroeste, por conta de ser Arenito Kaiowá, é isso? Isso. A mandioca produzida aqui, ela tem uma alta qualidade para a produção tanto de farinha quanto de fécula. São produtos diferenciados a nível de Brasil e aceitos no mercado nacional como produtos de boa qualidade. Então isso influenciou esse crescimento. Anderson Silva. Muito bem, né? Bom dia, seu Ivo Perim, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco, uma pessoa que a gente admira muito, a trajetória, a vida. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós, a gente que te conhece sabe que o senhor participa de muitas ações como voluntário, né? O senhor participa aí, falava em off para nós aqui, e a gente queria, como
começou isso? Como que o senhor teve a ideia ou a vontade de iniciar, né, em algumas ações? E conta para nós algum exemplo de alguma ação voluntária que o senhor participou aí que teve alguma proporção. O senhor falava de uma aqui, né, da mandioca, aí, que teve uma proporção a nível nacional, né, ali. Então fala um pouquinho para nós sobre o seu Ivo Perim voluntário. Na verdade, eu sempre digo assim, o pessoal às vezes me convida e eles correm um risco, porque eu aprendi a nunca dizer não, sabe? Mesmo dentro das limitações que a gente tem, mas para ser voluntário você tem que sempre estar disposto a participar, disposto a colaborar dentro das suas possibilidades. Existem pessoas que são, às vezes, muito mais dedicadas, têm um compromisso muito, muito maior, mas todos nós temos que atender os chamados dos demais, porque quando uma pessoa convida, é porque precisa, porque aquela atividade precisa, porque a cidade precisa, a comunidade ou pessoas precisam. Então você tem que estar sempre disposto a colaborar. Isso faz com que você vá ampliando sempre essa participação. E eu acho isso importante, assim, para mim pessoalmente, em relação a crescimento, a conhecimento que você adquire, a capacidade de você entender as razões das pessoas, a motivação e a capacidade que você tem, às vezes, de interferir positivamente na vida da sua comunidade. Então, o pagamento é esse. Você tem sempre a oportunidade de contribuir junto com outras pessoas. Nunca ninguém faz nada sozinho. Isso aí faz parte do voluntariado. Você é voluntário junto com outros, não é? Muitos que encabeçam, muitos que fazem a parte mais difícil, mas você está ali sempre presente, apoiando, acompanhando e às vezes assumindo algum trabalho assim mais à frente também, mas sempre disposto a colaborar. Eu acho que isso é um crescimento pessoal e é uma forma de você melhorar a sua comunidade. Então, como que você faz isso? É nunca dizendo não, é sempre tentando arrumar um espaço, um tempo disponível para essa participação. Você que está acompanhando a Rádio Mais nesse momento, estamos com o Ivo Pierin. Olha só, hein? Agropecuarista, agroindustrial, presidente do Sindicato Rural Patronal de Paranavaí e região, segundo diretor financeiro da FAEP, vice-presidente da Socipar, olha, Sociedade Civil Organizada, diretor da BAN, também diretor da Pódio Alimento, entre outros, hein? E normalmente você que está aí tentando ganhar sua vida, evoluir, né? O seu Ivo Perim é uma pessoa muito bem sucedida hoje porque trabalha muito, né? Queríamos trazer o seu Ivo, fazia algum tempo, né, seu Ivo, para marcar essa entrevista com o senhor, e ele sempre me falou: doutor Ademir, eu tenho reunião na empresa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, assim que eu tiver uma folga na agenda. Então você que pensa em ficar bem de vida, tem que continuar trabalhando. Exatamente. Bom dia, seu Ivo. Prazer ter você aqui com a gente. Você citava, vou juntar todos esses assuntos, você citava aqui o trabalho voluntário exige dedicação, exige estar aberto, exige você estar disponível, né, e querer contribuir. E o senhor, como o doutor Ademir comentou, tem um currículo extenso de estar presente em vários órgãos no mesmo momento. Esse fator, essa situação de estar junto, tanto no sindicato, tanto na Pódio, tanto na Socipar, também faz parte de querer estar presente em empresas, em desenvolver a cidade, a região? Sim, o crescimento pessoal, ele é em todos os sentidos, né? Você tem a oportunidade de crescer economicamente, de você crescer profissionalmente, contato com pessoas, horizontes que se abrem, que se ampliam, informações que vêm para quem está junto, acompanhando. Tudo isso se transforma num bem que você pode usar e aplicar na sua vida profissional. Então, acaba trazendo resultado isso. Tanto um resultado social, que é importantíssimo, quanto um resultado pessoal na área econômica. É lógico que vocês três citaram, o trabalho é que traz os benefícios para as pessoas, né? Então, comprometimento com a produção, ela é importantíssima. E nós
ao longo desses anos, a gente foi montando um time que ele é todo responsável. Existe um comprometimento daquelas pessoas que trabalham ao nosso lado eles assumem, eles tocam o negócio, eles têm autonomia para isso e têm responsabilidade e têm esse poder de estar junto, contribuindo para o desenvolvimento, para o crescimento da nossa empresa, dentro dos setores que a gente atua. Sempre tem pessoas que trabalham muito, né? Então a nossa contribuição, ela é uma contribuição, ela não é essencial, ela é uma contribuição, ela é um trabalho de apoio, é um trabalho de ajuda e onde as informações muitas vezes são mais importantes do que a própria ação. Então você traz uma informação de um setor, você amplia a base de trabalho de quem está ali no dia a dia, que às vezes ele não tem acesso àquelas informações, demora mais. E ele traz informações que você leva para outra área. Sim. Sabe? Então, daí a importância, às vezes, de você estar sempre aberto a participar. Porque uma informação que ela, às vezes, pessoalmente, para mim, ela não é tão relevante, mas numa determinada atividade ela pode ser muito importante e interessante. Sabe? Então, eu acredito que é isso, porque volta e meia eu recebo convite para estar participando, coisa. Eu acho que essa contribuição ela é mais até nesse sentido do que propriamente no carregar o piano, vamos dizer. Existem as pessoas que carregam o piano e a gente ali fala assim, a partitura está aqui, aqui tem um roteiro aqui, se seguir ele vai dar mais resultado. Então a nossa contribuição muitas vezes é até nesse sentido, sabe, de ampliar horizontes daquelas pessoas que estão ali realmente carregando o piano, trabalhando, né, de uma maneira mais efetiva, mais presente, porque, como vocês colocaram, eu sempre disse, nunca disse não, então as atividades são muito grandes, não dá para você exercê-las com o afinco como aquelas pessoas que se dedicam exclusivamente. Muito bem, e vamos falar um pouquinho da Podium Alimentos. Como é que foi a ideia de criar a Podium Alimentos? Porque vocês sempre foram da área de produção, né, a área de produtores rurais, mas sempre na comercialização também, né? Vocês não só produziam, mas como comercializaram. Como é que foi criar a Podium Alimentos? Quem teve a ideia? Bom, essa empresa tão importante, né, em Paranavaí, na região geradora de empregos, né? Isso é uma história até de família, uma história até interessante. Assim, meu pai era um pioneiro da região, um grande empreendedor. Ele veio para cá no setor de madeira, se estabeleceu com uma serraria, era sócio de uma serraria. Posteriormente, a par disso, ele foi plantando áreas de café, pegava áreas para plantar café, áreas de terceiro, não eram áreas... Arrendava. Não, ele pegava, eram empleitas, parcerias, eram empleitas que eram feitas, a pessoa, naquele período, ele formava um café. Levava de 4 a 5 anos para formar um café. Nesse período, a colheita era do parceiro formador e depois ele entregava a área, estabelecia algum tipo de parceria, se fosse o caso, ou entregava a área para o proprietário e ele ficava responsável pela formação do café e pelas colheitas naquele período. A colheita era o pagamento desse serviço. E daí meu pai se estabeleceu nisso daí, começou a plantar o café em áreas próprias e áreas de terceiros e depois veio a parte de comercialização, onde ele percebeu que a comercialização ficava, na época, por serem poucas máquinas, poucos comerciantes de café, ficavam com uma boa parte da produção. Ele já partiu para uma industrialização, montou uma cafeira, um beneficiamento de café. Olha. E a partir dali ele começou a comercializar, ampliou aquilo. Tem outra coisa que na época que a gente até esqueceu de mencionar, que é o algodão. O algodão aqui também foi um importante fator de desenvolvimento para a região nessa época, no final dos anos 50. E meu pai estabeleceu daí também uma indústria de beneficiamento de algodão. Então, e na época ele até arrendou máquinas aqui em Paranavaí, assim, ele cresceu muito na questão de algodão e de café. É uma atividade assim muito
presente aqui na região. Toda a região era ocupada por café e onde não era café era algodão. A pecuária era uma coisa assim muito incipiente no início. No início e veio depois. Veio né? depois. É isso aí, Fabiano TS. Que história, hein? Que história. Pena que o tempo é curto, seu... Já passou já 20 minutos, não temos mais tempo, mas antes das suas considerações finais, a nossa lembrança aqui do Mais Personalidades, esta caneca tão disputada, doutora Ademir Jandotti, não é isso? É verdade, uma caneca disputadíssima, né? Uma lista seleta que nós temos do Mais Personalidades, e o seu Ivo, com toda certeza, passou pelo crivo da Rádio Mais, pela bela história e o ensinamento, né? De quem esteve ouvindo essa manhã conosco aqui de sexta-feira. Mas a pergunta tradicional, o que vai aí, seu Ivo? Café ou cerveja? Não, nós temos essa formação com café, então hoje eu até tomo um certo cuidado. Nós tivemos um escritório aqui, o primeiro escritório da Podium foi aqui no edifício Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco, onde está localizada a Rádio Mais. E nós estabelecemos aqui, falando, não vamos ter café, porque quando nós trabalhávamos com café, era café o dia inteiro, sabe? Olha. O dia todo, assim, tomávamos café demais, né? E aí viemos para cá e falamos assim, aqui não vai ter café. Então ficamos alguns anos sem ter café dentro do escritório. Olha. Posteriormente nós mudamos para 2 locais aqui em Paranavaí, a sede do escritório, mas também não tinha café disponível, porque a gente tinha tomado todo ele durante o período de comercialização de café. Mas sempre que eu tenho a oportunidade, eu tomo um cafezinho. Então, aqui vai ser um café. Agradeço essa oportunidade. E o Fabiano, meu pai falava muito, né, conversava assim e tal, e eu estava do lado dele controlando o tempo, como vocês têm que fazer aqui, né? E daí ele virou para mim assim e falou assim, me apontou e falou assim, fica me controlando aqui porque eu falo muito. Ele falou assim, não é que eu falo muito, a minha história é que é comprida. É verdade. Sabe, então a gente aqui tem muita história. em 22 minutos, é difícil. É difícil, É complicado. Muita coisa, mas agradeço aí a oportunidade, elogio essa ideia de vocês de estar aí trazendo pessoas para poderem estar passando um pouquinho da sua experiência, do seu conhecimento, da sua atuação, né? E eu me coloco à disposição sempre que possível de algum trabalho aí junto com vocês. Não como voluntário, tá? Não é nada disso, é apenas me colocando à disposição. Eu acho importante essas informações levadas ao público. Nós temos que sempre estar incentivando e convencendo, esclarecendo para as pessoas que o caminho para o desenvolvimento, a prosperidade é o trabalho. Esse é o caminho natural, esse é um caminho que traz resultados para toda uma comunidade, para toda uma região. E isso é o principal incentivo que as pessoas, personalidades que vêm aqui fazem. Alguns são dentro da sua área de atuação, mesmo de um voluntariado, mas quem não. O trabalho é que produz e gera riqueza, gera o desenvolvimento e oportunidade para todos. Conversamos então, 8h23. Conversamos hoje no quadro Mais Personalidades, o nosso convidado, o senhor Ivo Perim Júnior. Ivo, um feliz ano novo para o senhor, muita saúde para o senhor e para toda a sua família. Muito obrigado pela presença nesta sexta-feira. Eu que agradeço, eu desejo a todos vocês que compõem a mesa, todos os ouvintes do programa aí, que esse ano é um ano de desafios, né? Nós temos uma mudança de governo, um ano aí que a princípio parecendo um pouquinho complicado, mas com certeza nós teremos que trabalhar um tanto a mais, mas nunca perder a esperança. O Brasil é um país muito grande, é um país que tem aí toda uma condição de desenvolvimento e a nós resta estar aí enganjados nesse processo de trabalho, buscando desenvolvimento, nos engajarmos na questão da cidadania, exercermos a cidadania. Isso é importantíssimo para as pessoas. O país precisa disso, as pessoas estarem se tornando cidadãos cada dia melhores, mais participativos, sempre com
sem radicalismo, sem coisa, mas exercendo o papel que um cidadão tem que exercer na sua comunidade. Então, um feliz ano novo aí para todos os nossos ouvintes, aí, para todos nós aqui da mesa. Eu acredito que, como disse, é um ano de desafio, mas sempre anos de desafios nos tornam pessoas melhores. Muito legal, doutor Ademir Jandotti, ótimo dia de sexta-feira para o senhor. Eu que agradeço, né? Queria agradecer Fabiano TS, tá saindo de férias, né? Não, eu trabalho meio-dia ainda. Trabalha meio-dia comigo ainda, né? Comigo no Jornal da Mais. Então, já no primeira edição, já está se despedindo. Boas férias para você. Valeu. Nos encontramos daqui a pouquinho. Bárbara Brandão, ótimo dia. Para você também, meu companheiro Anderson Silva e Ivo Pierin. Olha, muito obrigado, não só pela entrevista, mas pelos ensinamentos, né, Anderson? Entrevista maravilhosa. Se adequar às situações. É assim que tem que fazer. E resiliência, né, seu Ivo? Essa é a palavra de quem realmente trabalha. Muito trabalho, não é porque você chegou no topo que você tem que parar. Não, vamos continuar trabalhando. Valeu, pessoal. Até logo mais. Legal, 8 horas e 26 minutos. Anderson Silva, ótimo final de semana para você. Obrigado, Fabiano, jornalista Bárbara, doutor Ademir Jandotti e meus parceiros, né, por mais uma semana. Obrigado, seu Ivo, né, por compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. E eu falo que o Mais Personalidades é uma escola, né? Cada sexta-feira aqui é uma aula que a gente tem e hoje com certeza nos deixou muitas lições aí, né? Então, ótimo final de semana, muito abençoado a todos e segunda-feira estamos de volta com a graça de Deus. Abraço a todos e até lá. Ótima sexta-feira para você, Bárbara Brandão. Ótima sexta-feira para nós, Fabiano, Anderson Silva, doutor Ademir, seu Ivo, muito obrigada pela essa participação aqui. Agradeço aos meus parceiros de apresentação do Jornal da Mais também. E nós também agradeço as pessoas que participaram, né? Tivemos muitas participações hoje através dos nossos canais e retornamos ao meio-dia, não é, Fabiano? É isso aí, Bárbara, 8 horas e 26 minutos. Na sequência tem o Carlos Prado, volto juntamente com a Bárbara, a doutora Ademir Jandotti, Fabiano TS ao meio-dia com muitas informações. Mirinho, a partir da 1h30 da tarde até as 4, das 4 até as 7 tem o programa Cai no Laço. E à noite muita música, muita coisa boa irá acontecer nesse dia de sexta-feira para você ligado aqui na 100.7. Um abraço, fique com Deus e até logo mais. As novidades mais quentes e o